Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de culto. Sintam-se bem envolvidos, abraçados, mesmo à distância, assim, nós queremos então estar unidos. Sejam bem-vindos a este culto. No domingo de hoje, que nós lembramos, na quinta-feira passada, foi lembrada a ascensão de Jesus Cristo, e nós queremos também lembrar nesse domingo esse dia marcante para a nossa vida. Jesus está sentado à destra do Pai e lá Ele intercede por nós ao Pai. Por isso que queremos lembrar também neste culto deste momento marcante. Por isso, sintam-se bem abraçados e que Deus esteja com seu Espírito a habitar cada um de vocês neste nosso culto. Começamos louvando ao nosso Deus. Vamos começar esse sétimo culto do período da Páscoa invocando o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, é sempre angustiante lembrar quem somos diante de Deus. Por isso, nesse momento, vamos trazer a Deus todos os nossos pecados e pedir perdão por todos eles. Por isso, nós queremos assim nos arrepender profundamente e amargamente por pecarmos, por errarmos, pois somos humanos, em nossa carne corre o DNA do pecado e inevitavelmente, mesmo querendo ou não, nós pecamos. Por isso nós nos arrependemos profundamente e vamos confessar a Deus todos os nossos pecados. Vamos fazer de modo conjunto. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o meu coração essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente, amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Assim lembramos as palavras do Salmo 66, que foi salmo lido no culto passado. Deus ouve e atende as nossas orações.
Bendito seja esse Deus que não rejeita as nossas orações e não afasta de nós a sua graça. Por isso, o Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai Celestial, tem compaixão de nós e demonstra isso entregando o seu amado Filho na cruz para que lá morresse por nós e morresse por todos os nossos pecados. E por amor de seu nome, Deus perdoou todos os vossos pecados. Quem crê em seu nome, Ele prometeu que sejam feitos filhos de Deus e lhes prometeu o Espírito Santo. Quem crê assim e for batizado será salvo. Concede a todos nós, ó Senhor. Amém. Amados, assim, perdoados todos os nossos pecados, vamos louvar ao nosso Deus com o salmo deste dia. É o salmo de número 68. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 10. Versículos 1 até o versículo 10. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cerca se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegram-se na sua presença. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lugar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu, e o céu derramou chuva por causa da vinda de Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar, com tua bondade cuidaste dos pobres. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, E na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor
direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Nós oramos. Ó Rei da Glória, Senhor dos Exércitos, que estás elevado em triunfo acima de todos os céus, não nos deixes sem consolo, mas, como prometeste, envia-nos o Teu Espírito da verdade, que vem do Pai, pois Tu vives e reina com Ele e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 até o versículo 26. E assim está escrito: Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, o monte que fica mais ou menos 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficaram no andar de cima da casa. Os apóstolos, eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nesta reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinham de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo crime, Judas comprou um terreno. Naquele terreno ele caiu e se arrebentou. Os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso, deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fica abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram, dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostre agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Até aqui a leitura de Atos.
A leitura da epístola para esse nosso abençoado culto é de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19 e depois versículos 6 a 11 do capítulo 5. Versículos 12 a 19, primeiramente, e depois 6 a 11. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, para que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado. Mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por este nome, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, para eles devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, para que sempre cumprem as suas promessas. Versículo 6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos da fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco tempo, o Deus tem por nós um amor sem limite, e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Meus irmãos, vamos confessar agora a nossa fé no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O bom Deus planejou
Meus queridos, o Evangelho para este domingo eu farei juntamente com a mensagem. Na quinta-feira nós lembramos da ascensão de Cristo, quando Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. E ali mesmo na ascensão Ele promete aos discípulos que enviará o Espírito Santo, o Consolador, para que eles não fiquem órfãos, que não fiquem sozinhos, mas que tenham o Espírito Santo a habitar. E este evento nós lembraremos no domingo que vem. Hoje nós vamos refletir nessa oração que Jesus faz antes mesmo do seu momento de sofrimento. E assim está escrito: depois de dizer essas coisas, ou seja, aquilo que ele no capítulo 16 tinha explicado aos discípulos, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes mesmo que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Amém. Esses são os versículos 1 até o versículo 11 do capítulo 17 do Evangelho de João. E nós vamos assim refletir sobre eles. Vocês já pararam para pensar sobre as funções, cargos que aparecem no Antigo Testamento? São muitas funções, muitos cargos diferentes, e alguns até nos dias atuais ainda existem do jeito que eram. Outros já são mais adaptados, ou as pessoas tentam adaptar a nossa realidade, a nossa época atual. Por exemplo, o texto bíblico ele cita muitos cargos e funções, como guerreiros de batalha, profetas, reis, sacerdotes, levitas, servos, escravos, concubinas, sumos sacerdotes, príncipes e rainhas, enfim, muitos outros que talvez agora nós não estamos lembrando, mas cita vários cargos, várias funções diferentes e que várias pessoas diferentes faziam. Claro que isso acontece porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos. É assim nos dias atuais e também não era diferente no tempo do Antigo Testamento. Nós não vivemos sozinhos, nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Porém, dentre todos esses cargos que demonstram isso, que demonstram essa unidade nas diferentes funções que tanto o povo de Deus, tanto o povo do mundo fazem, nós vamos destacar uma função apenas, que
que é a do sacerdote. É uma função conhecida, nós ouvimos falar muitas vezes sobre elas. Apesar de que nem sempre a gente sabe o que realmente é um sacerdote, o que ele faz, o que ele fazia e como chegou a existir essa função. No Antigo Testamento, Deus ordenou que alguns fossem separados para o trabalho com o templo e também com o tabernáculo. E para isso ele separou toda a tribo de Levi. Toda aquela tribo e seus descendentes deveriam trabalhar nas atividades do templo, como levita, como sacerdote ou sumo sacerdote, de modo que eles ficassem reclusos a todos os outros trabalhos que as demais tribos estariam destinadas, sujeitas a fazer, como por exemplo trabalhar no campo, na agricultura, ou ir para as batalhas com o exército, comércio, ou pagar também, até pagar alguns impostos, já que eles não tinham trabalhos remunerados, eles então trabalhavam no templo. Para o sacerdote então foi destinada a missão de ser um representante do povo diante de Deus. O que é isso? Como que isso funciona? Tinham os levitas, o sacerdote e o sumo sacerdote. Os levitas faziam um trabalho mais de tudo que estava sujeito à manutenção ou louvor, esses trabalhos assim mais destinado à manutenção do templo e do tabernáculo. Ao sacerdote, o sacerdote tinha o trabalho de ser um representante de Deus, com a missão de oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. Sacrifícios como de animais, de cereais, de incenso. Como eles já eram destinados a isso, eles então tinham esse trabalho de interceder pelo povo diante de Deus, para que o povo então se purificassem dos seus pecados e tivessem assim diante de Deus o perdão de todos os seus pecados. Então, dessa forma, eles eram vistos como intercessores de Deus em favor dos adoradores e dos servos de Deus. Porém, com todas essas funções, com toda essa missão que eles tinham, eles não possuíam terras e nem herança, e sim ficavam destinados a esse serviço. Na última quinta-feira, como nós já lembramos aqui, ficou marcada por ser a data da ascensão do Senhor Jesus, aquele dia que ele subiu aos céus após o período de 40 dias da ressurreição. Na semana que vem, nós vamos lembrar o dia do Pentecoste, que é o dia que também é marcado pela descida do Espírito Santo a habitar os cristãos, e aquele evento onde muitas pessoas foram convertidas e batizadas, acrescendo o número de cristãos no primeiro século. E é entre esses dois eventos, a Ascensão e o Pentecoste, que nós estamos neste domingo. E nesse meio termo, a trienal que seguimos, a série A para esse ano, ela nos traz esse belo texto do Evangelho, que é a oração de Jesus. O nosso objetivo ao ler essa oração não é analisar todas as palavras de Jesus e assim extrair uma doutrina ou coisa e tal. Não. Nós vemos que ela é bastante rica e abundante de vários detalhes e várias coisas, mas nós queremos estar atentos aos ensinamentos de Cristo a respeito desta oração, que estão nessa oração. Primeiramente, logo no começo da oração, Jesus reconhece que chegou a hora. Chegou a hora que era para ele glorificar o Pai, que o Pai glorificaria o Filho. Estamos lendo um relato
que estamos lendo um relato que é ainda anterior ao sofrimento dele, à morte e à ressurreição, mas já estava bem próximo, apesar disso. Já estava bem próximo de todas as coisas acontecerem. Ele já havia ensinado tudo aquilo que era a respeito da sua obra para os seus discípulos. Então estava chegando o momento do seu grande sacrifício. Lembra que o sacerdote oferecia um sacrifício em favor do povo? Pois agora Jesus estava chegando o momento dele de se oferecer como sacrifício. E ainda mais, seria um sacrifício perfeito, em que depois desse, ninguém mais precisaria de oferecer mais nenhum, pois aquele foi aceito completamente por Deus. Jesus ora com pleno conhecimento de que essa hora era chegada, que era a hora dele concluir a obra que o Pai lhe enviou para fazer, e por isso ele seria levantado. Jesus não se esquiva da morte que estava por vir, porque esse era o propósito glorioso para que o Pai o enviou em primeiro lugar. E por falar em glória, este é o segundo ponto. A glória está em todo lugar na oração de Jesus, desde o começo ao fim. Se nós ficarmos bem atentos, nós vamos ver isso. O Pai glorifica o Filho e Ele dá a nós. Ou seja, Jesus está carregando com Ele todos aqueles que pertencem ao Pai, enquanto Ele caminha para o seu sofrer e morrer. O Filho glorifica o Pai, fazendo o que o Pai o enviou para fazer. E isso inclui nos dar as palavras que o Pai o enviou para nos dar, ou seja, a vida eterna. E um terceiro ponto interessante é a unidade do povo de Deus em Jesus. Ela é mencionada nesse texto, mas apesar disso, ela tem mais ênfase nos versículos seguintes. Nós lemos do 1 ao 11 e depois do 12 em diante ela tem mais ênfase, mas aqui ela também é mencionada. Jesus e o Pai são muito sinceros, eles são eles estão perfeitamente unidos, de modo que demonstra que as divisões da igreja também são algo que não tem origem em Cristo, não tem origem em Deus. Essa não é a vontade de Deus. Mas aqui Jesus não está dizendo a respeito da unificação das nossas denominações cristãs no mundo, não. Ele está dizendo a respeito da unidade no corpo de Cristo, aqueles que são membros, aqueles que têm a fé verdadeira neste único Deus. Esses são esses também estão unidos a Ele em sua obra. Esses são os 3 pontos. Lembram de quando nós estávamos falando das funções do sacerdote? Então, Jesus tem essa função. Ele tem a glória desde antes da criação. Ele tinha naquele momento e também tinha a missão de interceder ao Pai por aqueles que o Pai deu a ele. E ele faz isso não só por meio dessa bela oração, dessa rica oração, mas nós podemos ver em toda a sua obra. Nós podemos ver nessa oração a descrição de toda a sua obra, mas a missão de Jesus é gloriosa por toda a sua trajetória aqui na terra e também após subir aos céus. Nós separamos essa oração em 3 pontos, por isso, para podermos perceber e entender essa obra completa. Quando chegou o tempo correto, Deus envia o seu Filho ao mundo como sacrifício, envia o seu Filho amado.
a fim de sofrer um sofrimento profundo, pagando o preço por todo o pecado humano. E esse pecado é a morte. Isso é glorioso. Essa é a glória de Deus, pois o Filho também é Deus. E essa é a unidade. O Filho também é Deus. Ele e o Pai são um juntamente com o Espírito Santo. E dessa forma ele tem o poder de não ficar morto, mas ressuscitar como ele ressuscitou. E isso ele promete a todos que creem em seu nome. E essa função de unidade nos envolve. Mas como nos envolve? Cristo fala a respeito daqueles que guardam a sua palavra. Não que nós participamos da sua obra lá naquele momento, fazendo também sacrifícios, não. Dessa forma nós não somos merecedores, pois a obra de Cristo é completa, é vicária, mas que pela fé que nós temos e cremos em sua obra, nós fazemos parte do seu corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, e assim nós temos a unidade. Jesus mais uma vez nos ensina a orar. Já tinha ensinado na oração do Pai Nosso, e ensina aqui. Jesus aqui está nos ensinando também a nós orarmos um pelos outros, nós orarmos pela nossa igreja, pelo nosso mundo, pois a nós também cabe essa função de orar um pelos outros e de levar esse evangelho a todas as pessoas. Por isso, meus amados, nas palavras do apóstolo Paulo, alegrem-se na medida que são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Mas se sofrerem como cristãos, não se envergonhem disso. Pelo contrário, glorifiquem a Deus por causa disso. E o Deus de toda a glória, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Ó amado Pai Celestial, neste domingo, neste nosso culto, nós estamos aqui presentes em Teu altar para celebrar e para agradecer. Tua é a glória e Teu é o domínio pelos séculos e séculos. E assim, Tu lembras sempre de nós. Não nos deixes sozinhos, não nos deixes cair na tentação e na perdição do diabo. Por isso nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos. Te louvamos porque Teu é todo o reino, Teu é todo este mundo. E nós te louvamos por nós podermos fazer parte disso. Te louvamos por tudo aquilo que Tu nos dá como corpo, alma,
amigos, familiares, como datas importantes que nos dão a alegria, nos dão a felicidade de passar também com nossos amigos e familiares, como também marcas importantes, metas que são completadas e nos dão a alegria de terem sido concluídas e vencidas. Por isso nós estamos aqui, te louvamos e agradecemos por isso. Agradecemos pelos aniversariantes, pelas datas de casamentos, de batismo e todas as outras datas que são marcantes em nossas vidas, pois essas datas e esses dias são importantes também para lembrarmos da tua proteção e da sua providência sobre as nossas vidas. Por isso nós te louvamos e agradecemos, querido Deus. Mas nós também queremos aqui interceder pelo nosso mundo, pelo nosso país, pelos nossos amigos, familiares, membros da nossa igreja e cristãos espalhados pelo mundo. Nós vivemos dias complicados, tu sabes disso melhor do que nós. Talvez nós não consigamos ver o que há por trás de tudo isso, pois sofremos aflições, sofremos com todas essas perdas, com todos esses danos que são causados às pessoas queridas e também às pessoas que estão longe, mas que nós sofremos junto. Por isso nós te pedimos por elas, te pedimos por nós, te pedimos para que nós consigamos passar por tudo isso, mesmo que por enquanto chateados, mas que nós possamos alegres depois ver que tudo isso foi feito e que foi passado pela força que tu nos dá. Incluímos assim em nossos pedidos todas as pessoas que estão contaminadas e as famílias que estão entristecidas por isso. Lembramos aqui do nosso tesoureiro Luiz, que está em quarentena devido ao coronavírus, e também a todas as outras pessoas que não conhecemos ou conhecemos que também se encontram contaminadas com esse vírus. Lembramos aqui as pessoas que sofrem não só por essas doenças, mas por todas outras que são doenças fortes e que levam também à morte, ou doenças contagiosas e que também são complicadas. Todos sofrem de modos diferentes, mas no final a morte sempre é o medo que bate na porta e que nos deixam angustiados. Por isso, Deus, nós te pedimos e entregamos em tuas mãos todos esses nossos pedidos. Ó querido Pai, nós somos seus filhos, somos filhos teus, somos aqueles a quem tu criastes e diante de ti pedimos todas essas coisas, que possamos passar pelo sofrimento e pelo luto e ver o brilho de tua luz e ver que tua mão nos guia diante disso tudo. Por isso incluímos e pedimos nessa oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Assim, meus queridos irmãos, eu me despeço de vocês. Fiquem todos com a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fiquem todos vocês com Deus. Nós nos vemos, Deus sabe quando, mas certamente estamos morrendo de saudade
de nos reunir. Agora, por último, vamos cantar este hino, que é também uma oração para este momento complicado que estamos vivendo. Que Deus abençoe a nós, a nossa família e também o nosso país. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir, com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz, e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação.